Bom dia, chegamos ao nosso último encontro dessa semana, do Café com Elas. Quem ainda não assistiu os encontros anteriores estão gravados e disponíveis no IGTV e depois vão se transformar em podcasts. Sejam muito bem-vindas. Enquanto todo mundo entra, eu vou contando um pouco do que vai ser o nosso encontro de hoje. A gente vai conversar. Bom dia, Bárbara. A gente vai conversar com a Naná Castilho, que é do Ministério Filipenses 4:8. Ela tem esse blog já há bastante tempo e ela tem um podcast também, para quem ainda não conhece o podcast da Naná. E também tem um clube de assinatura em que ela ajuda mulheres cristãs a manterem o hábito devocional, a ler a Bíblia, a memorizarem versículos. Então eu super indico que vocês sigam a Naná e conheçam o trabalho dela, tá? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância das amizades de alma no nosso processo de crescimento espiritual. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode encontrar, identificar essas amigas de alma, né? Identificar potenciais amigas de alma, convidar essas amigas de alma para serem nossas amigas, quais são os compromissos que a gente precisa fazer com elas, né? E como que a gente cultiva essas amizades de alma. Eu sei que muitas de nós já tiveram experiências no passado de frustração com relacionamentos, né? Ou de traição dentro de amizades. Muitas de nós têm dificuldade em confiar umas nas outras, né? E o propósito da nossa conversa hoje é a gente justamente conversar sobre isso, sobre o processo da gente aprender a confiar umas nas outras, aprender a honrar a história uma da outra, né? E caminharmos juntas, porque é assim que o nosso Senhor Jesus nos chamou para caminhar, né? Em comunidade, a nossa transformação é feita dessa maneira. Eu tô esperando aqui a Naná entrar na nossa live, eu vou convidar ela. Enquanto isso, gente, como sempre, já enviem a live aí no aviãozinho para as amigas. Convidem. Ah, Naná tá aí. E as suas potenciais amigas de alma também, tá? Naná, acabei de te enviar o convite para você entrar. Enquanto isso, gente, vão mandando aí no aviãozinho para todas as amigas de alma e potenciais amigas de alma, tá bom? Naná! Olá! Olá! Bom dia! Que prazer! Ah, nem Bom me fala. dia! Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu sempre vejo seus vídeos, você com esse É, seu backstage aí, agora a gente conversando, que prazer, pois muito é. legal, que bom que você aceitou meu convite, a gente vai bater esse papo, vai ser massa. Gostoso, muito bom. Quero agradecer pelo convite, dizer que também sou entusiasta dos seus vídeos, tudo que você produz com muita qualidade, muito capricho. Fico muito Hum. feliz de poder estar aqui realmente com o meu backstage encontrando o seu aí. É legal, Exatamente. muito gostoso. Muito bom. Legal. Naná, enquanto as meninas entravam, já ia te apresentando, né? Falei Uhum, um pouco sobre o seu ministério, sobre o blog que já tem anos aí, que virou clube de assinatura, né? E uhum. o podcast também, e como você tem servido a igreja. É, complementa para mim a sua apresentação, onde você mora, com quem você trabalha, quantos filhos você tem, como você dá conta de tudo. Certo, bom, vamos lá. Atualmente eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo. Só que eu trabalho em Campinas e sou membro da Igreja Batista Fonte também em Campinas. E Uhum. tenho dois filhos, a Esther tem 10 anos, acabou de fazer 10 anos, o João tem 8. Eles têm uma diferença pequenininha de idade, o que torna tudo mais ou menos intenso. Me identifico com muitas das coisas que você muitas vezes posta, porque eu falo, olha, já tive ali. Exato. Muito semelhante. E eu sou enfermeira, né? Fiz toda a minha
formação acadêmica, sempre gostei muito de dar aula, da parte de pesquisa, isso sempre me interessou bastante, desde quando eu estava ainda na graduação, e aí por conta disso fui perseguindo uma formação acadêmica, e hoje eu trabalho como professora na Faculdade de Enfermagem da Unicamp, trabalho desde 2020 como professora meio período. Antes disso, desde 2015, trabalhando no esquema de dedicação exclusiva. Mas aí, por vários motivos e convicções familiares, pessoais, no final de 2019, eu consegui essa redução de jornada e tem sido muito bom, mesmo que ela tenha começado a ser vivida durante a pandemia, que foi quando todo mundo veio para casa. Isso foi muito, muito precioso, muito valioso, tem sido realmente muito, muito importante. E aí, com isso, com essa redução de jornada também na Unicamp, isso possibilitou que muitas coisas acontecessem em termos ministeriais também. As coisas estavam mais no ritmo que dava conta de acompanhar nos anos anteriores, mas aí também com a pandemia e com essa redução de jornada eu comecei a conseguir investir e trabalhar mais em função do Instagram, depois do Spotify, YouTube, com as lives e enfim, aí o clube de assinatura veio também e foi tudo fruto da providência divina que foi orquestrando todas as coisas para que tudo chegasse dessa forma. Então a pandemia foi produtiva para você. Bastante. Foi frutífera. Bastante. Você sabe que a gente veio de um período que a gente estava ansiando muito por essa possibilidade de poder ficar mais tempo juntos, poder ficar mais tempo em casa. E como as coisas coincidiram, e graças a Deus a gente foi poupado e teve a oportunidade de viver a pandemia com bons recursos em casa e com saúde, segurança e tudo mais. Os primeiros, acho que 2, 3 meses de pandemia, eu lembro de ouvir muitas pessoas falando, puxa, ai, não aguento mais, eu preciso sair. E eu falava, ai, tá tão bom ficar em casa. Tá tão gostoso ficar. É claro que tinha, assim, muitos ajustes para fazer, uma sobrecarga em função de várias coisas, mas a gente realmente veio de uma fase que a gente precisava da forma como aconteceu. Então, nesse sentido foi... E aí acabou sendo produtiva nesses outros sentidos também. Abriu o horizonte para muitas possibilidades de trabalho e ministério mesmo. Então, realmente, graças a Deus por isso. Que legal, muito bom. E aí o tema da nossa conversa hoje é girando em torno das amizades espirituais, né? Das amizades de alma e da importância da gente ser intencional com relação a esse tipo de relacionamento, né? Para o nosso amadurecimento espiritual, né? Para o nosso crescimento espiritual. Como que foi o seu processo de descobrir a necessidade de estar em comunidade, de ter amigas de alma e ter com quem contar no seu processo de amadurecimento? Bom, eu achei esse tema muito legal. Quando você me passou essa possibilidade da gente conversar sobre isso, eu achei muito interessante. Vira e mexe no Filipenses 4:8, como eu faço aquelas séries de lives devocionais, as pessoas, fala de amizade, fala de relacionamento, fala de amizade e tal. E é interessante porque a gente tem um certo costume, pelo menos eu tinha, de pensar que esse assunto é um assunto que talvez seja mais produtivo ou mais útil da gente falar na adolescência, porque na adolescência as pessoas os adolescentes estão ali querendo fazer amizades que nem sempre vão influenciá-los num bom caminho, numa boa jornada, e depois parece que na vida adulta a gente fala muito pouco de amizade, porque aí eventualmente você ou já casou, já tem sua família, ou então você já tem seus amigos de uma vida, seus amigos da adolescência continuam seus amigos, e parece que a gente não precisa mais falar sobre isso. E eu despertei de uma forma relativamente tarde na vida para a importância que é a gente estudar sobre o tema de amizades a partir de uma convicção cristã e do que realmente amizades espirituais significam. Quem são as pessoas que a gente vai ter como amigos, né? Eu sempre tive amigas, muitas amigas. Eu sou naturalmente extrovertida e isso acaba abrindo o caminho para a gente fazer amizade. Vamos usar esse termo, entre aspas, por enquanto, para fazer amizade com uma certa facilidade. Parece que as coisas fluem bem, porque você tem várias pessoas ao seu lado, ou assim você pensa. Mas eu acho que um dos primeiros momentos que eu me lembro que eu despertei para a importância disso foi quando eu fui com 18 para 19 anos, eu fui morar nos Estados Unidos 1 ano para fazer o seminário Palavra da Vida, em Nova York. E eu me lembro que no meu aniversário,
embora eu estivesse com muitas pessoas ali à minha volta, eu tinha chegado em janeiro, meu aniversário em maio, teve festa surpresa, minha mãe mandou fazer um bolo, ligou lá na cantina do instituto, mandou fazer um bolo, escrito meu nome, veio escrito errado porque estava escrito em português. Então, enfim, teve todo um monte de coisas assim que levou o dia a ser um dia muito divertido. Todas as minhas colegas de quarto comigo e tal, mas eu me lembro quando eu cheguei no final do dia e eu deitei, eu comecei a chorar, porque eu tinha me sentido sozinha. Muito sozinha. E ali eu acho que foi a primeira vez que eu atentei para o fato de que, puxa, eu tô cercada de gente, mas de alguma forma eu tô sozinha aqui. E aí eu comecei a perceber que realmente, como tinha sido a primeira vez que eu tinha sido tirada da minha zona de conforto, das minhas amigas de adolescência, que sempre estavam comigo, que era o meu ponto de referência e com quem eu, inclusive, tenho muito contato até hoje. Quando eu fui retirada desse ambiente, colocada num ambiente novo, em 4 meses, embora eu tivesse cercada de gente, eu estava sozinha. E aquilo me fez perceber pela primeira vez que talvez relacionamentos e amizades sejam algo que a gente também, mais tarde na vida, né, eu no meu auge dos meus 19 anos, tivesse que também me importar. E que nem sempre as amizades que vêm por meio de uma afinidade ou as pessoas legais que na adolescência, na juventude, também na idade adulta, muitas vezes é o que a gente mais busca. Quem que a gente busca para ser nossas amigas? As pessoas legais. A gente quer as pessoas legais. A gente não quer ser amiga de uma pessoa que é chata, né? E vamos usar bem esses termos agora, porque acho que é mais ou menos isso. A gente busca os legais. E aí, no fundo, isso mostra que a gente ainda confunde muito amizade com entretenimento, com afinidade, sendo que os propósitos que Deus tem para isso, numa amizade espiritual, numa amizade de alma, são muito maiores e vão muito além disso. Então, eu fui aprendendo isso a duras penas. Depois teve outros momentos em que eu fui sendo retirada, isso é algo que Deus faz bastante comigo, Ele me tira da minha zona de conforto, me coloca em outros lugares, para que dali eu tenha que aprender grandes lições. Mas eu acho que ali foi o primeiro momento, sem dúvida. Sabe o que é engraçado? Assim, eu sou extremamente introvertida, então, para mim, eu tenho poucas amigas, né? E desde a adolescência eu tinha já as minhas melhores amigas. E eu despertei para a necessidade de amizades espirituais quando eu me tornei mãe. Sim. Porque eu fui a primeira das amigas a me tornar mãe, a se tornar mãe, né? E aí elas não conseguiram muito, as minhas amizades, minhas amigas da adolescência, elas não conseguiram muito me acompanhar nesse momento, sabe? Da maternidade. Por limitações, não saberem o que era aquilo, não saberem que eu estava precisando de ajuda, né? Assim. E eu também, super, sempre muito fechada, sem querer admitir que eu precisava de ajuda também. E aí, nesse momento de fragilidade, que eu percebi, cara, eu preciso fazer novas amizades. E para mim, amizades que sejam amizades que estejam no meu momento, que estejam comprometidas com a minha trajetória espiritual, né? Porque eu acho que talvez aqui já tenha uma primeira diferenciação, que é da amizade espiritual para uma amizade comum, digamos assim, né? Na amizade comum, quais são as raízes, né? São os interesses em comum, são as afinidades, né? E na amizade espiritual, as raízes são o seu compromisso com o processo espiritual uma da outra, em ser suporte uma para a outra, em orar umas pelas outras, em testemunhar a vida da outra, né? E isso é tão precioso porque acaba que você se torna amiga espiritual de pessoas com quem você não tem tanta afinidade nos outros, né? Eu acho isso um barato, muito legal. Exatamente. Como no corpo de Cristo a gente consegue isso. Como a gente consegue encontrar essas pessoas que de outra forma a gente provavelmente não pensaria ou não se aproximaria. Isso acho que é fato também a questão da maternidade. Quando eu me tornei, logo que eu casei também, que eu mudei de estado, fui morar na Bahia, deixei mais uma vez tudo aquilo que eu conheci, que estava acostumada, as minhas amigas, de certa forma, acho que quando a gente se casa, e talvez na maternidade também, porque a gente vai vivendo, principalmente quando a gente tem a oportunidade de ter amigas que vão vivendo as mesmas fases com a gente, de certa forma, eu me lembro que uma vez eu conversei com a esposa do nosso pastor lá na Bahia, e eu falei para ela, sabe que
uma das dificuldades que eu encontrava de viver ali é que muitas vezes quando eu pensava em como seria a minha vida de recém-casada, eu imaginava pessoas na minha casa, viagens que a gente poderia fazer de casais que a gente nunca faz antes, e aí a gente começa a pensar que a gente vai juntar 4, 5 casais de amigos e vai acampar, mesmo que você deteste acampar, você começa a ter umas ideias mirabolantes de que é isso que vai acontecer, você pinta um quadro assim totalmente ilusório do que vai ser em relação a relacionamentos com outras pessoas, e aí eu falei pra ela, e de alguma forma o filminho que passava na minha cabeça em relação a esses relacionamentos, não é o que tá acontecendo, e eu não tô sabendo assim muito me encaixar no fato de que são outras pessoas que estão aqui, é um outro contexto, é uma outra realidade, e isso me deixava também, isso fazia com que eu me sentia muitas vezes muito sozinha. Né? E tinha pessoas, só que a gente acabava sendo aquelas questões da busca que a gente faz por entretenimento. Por afinidades, a gente continua ainda buscando muito isso. E, na verdade, uma outra diferença que eu acho que a gente vê muito na Bíblia mesmo, em relação às diferenças entre a amizade comum e uma amizade espiritual, é a questão de que nem sempre a amizade espiritual ela vai ser composta 100% de momentos divertidos. E isso é uma coisa que pra gente causa um certo estranhamento, porque a gente cresceu acostumada com a visão de que a amizade é sempre uma coisa gostosa, que a amizade é sempre um momento em que você tem as suas necessidades supridas. E isso também acaba virando uma coisa bastante egoísta se a gente for olhar com cuidado para o conceito, né? Então, nem sempre as pessoas, exatamente o que você falou, as pessoas com quem a gente tem as amizades espirituais e que nos levam realmente para mais perto de Cristo, nem sempre elas são aquelas que falam só o que a gente quer ouvir. Aliás, muito pelo contrário. Elas são aquelas que vão falar algumas verdades pra gente, né? Se a gente for lá em Provérbios 27 e 17, a gente vai ver que a gente tem uma comparação. Peraí, tá marcado aqui. É um provérbio conhecido, mas só para eu ter certeza que eu não vou falar ele ao contrário. Provérbios 27 e 17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Né? Esse processo de afiar não é repleto só de momentos gostosos. Inclusive, se a gente pensar só nessa alusão do ferro afiando ferro, isso não é um momento prazeroso. Isso é um momento em que existe aqui, a gente pode facilmente perceber que existe a confrontação, que existe a exortação, que existe você sair da sua zona de conforto, de querer, num momento, falar dos seus problemas, das suas angústias, do que está te incomodando, porque a sua amiga precisa mais. Porque você precisa parar, guardar a dor do outro e guardar a sua dor e cuidar da do outro, né? Como dizem por aí. E nem sempre esse processo é prazeroso. Né? Nem sempre isso é prazeroso. A gente Você falou duas coisas que eu queria tecer. Continua aí. Pode terminar. Eu só ia complementar que assim, no mesmo capítulo de Provérbios, logo no começo, a gente tem os versículos 5 e 6, que dói na gente, porque a gente ainda é acostumado para qualquer relacionamento a imaginar o contrário, né? Provérbios 27, 5 e 6 diz que melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. E quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, a amizade não é sempre divertida. A amizade não é sempre momentos gostosos, nem sempre é só entretenimento. E isso, se a gente busca só isso, não é que é errado, mas esses são os relacionamentos superficiais. E você vai, inevitavelmente, se perceber sozinha, se você só cultivar esses relacionamentos legais, da superficialidade. Mas pode dizer. Nossa, muito precioso. Eu queria primeiro tecer nessa questão do entretenimento, né, na amizade como entretenimento, e no quanto nesses relacionamentos que a gente mantém superficiais, a gente acaba se percebendo sozinha ainda, né? E eu acho que dentro das redes, eu acho que isso fica ainda mais evidente, porque as redes sociais, teoricamente, são lugares em que a gente acha que a gente está se relacionando, mas nós não estamos nos relacionando, nós estamos nos entretendo. Exato. É um lugar de entretenimento. A gente está se atualizando da vida dos outros, ok, mas longe de dizer que você tem ali 2.300 amigos, né? Exato. Nós estamos consumindo a vida do outro. E neste consumir, a gente está perdendo a oportunidade de entrar, né, na vida da pessoa. Porque eu percebo muito assim, às vezes, sei lá, minha amiga foi viajar e eu vejo os stories dela, da viagem, e falo, eu sei como foi a viagem, estou por dentro, eu não preciso
ligar para ela e perguntar, e aí, amiga, foi boa a viagem? Como que foi? Né? E às vezes no ligar e aprofundar esse relacionamento, você descobre que foi boa, mas nem tanto. Teve coisas difíceis, mas assim, o que foi postado é a parte boa. Afinal, é a vida real. Quando você liga, você tem o acesso à vida real. Exato. Foi maravilhoso, exatamente. mas meus filhos vomitaram no avião, mas eu isso vida real. Exatamente. Exato. E aí corre aquele risco, né, famoso das redes sociais, que é a comparação. E a gente ficar achando que a vida do outro é sempre muito melhor do que a nossa. Então, eu acho que esse risco da gente ter muitas conexões, achar que a gente está se relacionando com muita gente, por estarmos nos relacionando com a vida dos outros por meio das redes sociais, quando na verdade a gente não está cultivando amizades, né? A gente está consumindo a vida do outro. Sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante da gente trazer para esse mundo digital, que eu acho que tem muito potencial, né? Nós duas, a gente está nessa plataforma consciente de que ela tem um potencial de gerar transformação real, né? Mas a gente precisa ser intencional. Eu gosto de falar que a gente precisa fazer o download das conexões. Então, a gente precisa se conectar nas redes sociais, mas a gente precisa, de alguma maneira, fazer o download para a realidade. Então, aprofundar. A gente, nem que seja, e assim, real não é o oposto de virtual, né? Assim, a gente pode continuar se relacionando virtualmente, mas se relacionando de verdade, na realidade. Sim. Sabe? Não, com certeza. A gente, né? A gente não precisa estar presencial, né? O real, ele não é o oposto do... Ai, agora eu me perdi. Alguma coisa assim, é do presencial. Do presencial. Né? Assim, não, o virtual... Você falou o real não é o oposto do virtual. Acho que foi isso que você falou. Isso, uma coisa virtual... É uma coisa que não existe virtual ainda verdade. Pode ser real. Uma coisa virtual ainda pode ser real. Você ainda pode, você pode manter uma amizade real com uma amiga que você só se encontra virtualmente com ela. Sim. Né? Não precisa ser presencial para ser real. Porém, a gente precisa usar esse virtual de maneira intencional. E entender quais são esses espaços e até o método da gente aprofundar o relacionamento. Sair um pouco da camada do entretenimento, das afinidades, do como vai a vida, né? No sentido de tá curtindo, tá tudo dando certo, né? E ou ser intencional. Tá tudo bem só de fachada, que a gente coloca ali como um início de frase. É o início de frase tradicional do nosso português. A gente pergunta se tá tudo bem, mas não que exatamente a gente quer saber. É porque a gente tá ali só fazendo o nosso papel. E as amizades digitais, elas têm... Os relacionamentos digitais, eles têm trazido isso muito, muito forte, né? A gente fica todo feliz, fala, puxa, olha só, foi meu aniversário lá no Facebook, 300 pessoas me deram parabéns. Aí ninguém te ligou, mas todo mundo te deu parabéns. Então é aquela coisa que a gente acaba muitas vezes achando que aquilo é um relacionamento e que a gente está mantendo algo que na verdade a gente não tá. Né? E se a gente costumava pensar que isso era uma questão que envolvia mais os adolescentes, pré-adolescentes, a gente tem no nosso orgulho deixado de perceber que isso também nos afeta. A gente acha que, porque a gente está numa comunidade em que a gente tem muitos amigos e que a gente consegue se relacionar e manter contato com pessoas que você estudou lá no primário, que você achou agora, que eles ainda são seus amigos. E, na verdade, você realmente não está escavando ali. E aí, inevitavelmente, o que você falou, o que eu senti no seminário recém-casada, você quando se tornou mãe, a gente vai se sentir sozinha. A gente vai se sentir sozinha. A gente não foi criado para viver dessa forma, para viver sozinho ou em relacionamentos superficiais. A gente foi criado para viver em comunidade. Em comunidade profunda. Sim. E você sabe que além disso, eu estava lendo uma pesquisa esses dias que eu achei muito interessante, que falou que a gente não foi criada para se relacionar com mais de 100 pessoas. Nós somos capazes de nos relacionar profundamente com 100 pessoas ao mesmo tempo. No máximo. Eu ainda acho que esse número. Parece um número alto, né? A hora que você pensa que é um relacionamento profundo, você fala, puxa, é um número alto. Exato, mas tipo, na verdade é você dar conta da vida de 100 pessoas, sabe? É como se fosse assim, você
nós fomos feitos para trocar, para interagirmos com 100 pessoas. Ok, a internet quebrou isso. O quanto a internet quebrou isso e está gerando uma sobrecarga na gente, né? E talvez uma sobrecarga que faz com que a gente esteja cansada para investir no relacionamento que realmente importa, né? Assim, o quanto a gente precisa ser intencional com relação a isso e descobrir quais são esses relacionamentos. Exato. Né? Eu acho que talvez a gente pode ir para esse passo agora. Como que a gente pode identificar, tá bom, eu entendi que eu preciso ter uma amiga de alma, uma amiga espiritual. Como que eu identifico essa pessoa? Como que eu estabeleço esse relacionamento, né? Bom, acho que quando a gente fala de amiga de alma, amizade espiritual, acho que precisa ficar muito claro qual é o conceito, e a gente não pode fugir disso, e a gente já falou algumas vezes, mas só para deixar claro quem são essas pessoas, né? As amigas de alma, as amizades espirituais, não tem outra definição. Elas são aquelas que nos levam, ou que nos aproximam da santificação. Elas nos fazem bem espiritualmente. Elas nos levam para perto de Jesus num relacionamento intencional, como você disse, de troca que nós temos com ela. Nesse sentido, acho que é até importante a gente, como falou bastante de internet, nesse sentido, pessoas de internet, entre aspas, elas não são amigas de alma. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque senão a gente corre o risco, porque a gente tem pessoas favoritas, que a gente assiste tudo que a pessoa consome, e aí a gente acha que não, eu já tenho a minha amiga de alma. Eu já tenho a minha amiga de alma, é aquela ali. E aí você deixa de procurar na igreja, na sua comunidade local, pessoas que vão te afiar como o ferro afia o ferro. Pessoas que vão olhar para você e te confrontar porque conhecem a sua vida, o seu nome, a sua família, os seus problemas, as suas virtudes também, mas os seus pecados, as suas falhas. Então, essa é uma característica essencial. Ela pode acontecer no meio virtual, como você bem falou, é fato, mas ela precisa ser relacional. E a internet tem tirado muito isso. Como se isso não fosse uma necessidade, como se isso não fosse uma necessidade, Então, um risco que plataformas digitais e pessoas da internet, vou dizer assim, podem colocar como algo danoso no desenvolvimento de amizades espirituais, é da gente achar que porque a gente tem alguém que nos mentoreia em alguma plataforma que não é a real, que isso basta. E não basta. E não basta. A gente precisa de pessoas que estejam vivendo a vida com a gente. A Bíblia traz alguns exemplos disso, e acho que valeria a pena falar um pouquinho deles antes da gente entrar acho que esses exemplos nos levam a pensar em como eu identificaria quem são essas pessoas. Eu separei 3 exemplos de amizades na Bíblia que eu acho que tem muito para nos ensinar, e se a gente tiver em mente aquela questão de que amizade não é entretenimento em primeiro lugar, esses 3 exemplos mostram isso de uma forma muito clara para nós. O primeiro exemplo é a amizade de Maria e Isabel. Maria e Isabel. Uma fortaleceu a outra fortaleceu a uma, de forma extremamente poderosa e importante para os desígnios que Deus tinha na vida de uma e da outra. Quando Gabriel foi falar para Maria que ela daria à luz um filho, que seria Jesus, eu só consigo imaginar Maria apavorada. E também imagino que, logicamente, o nosso Deus que não faz as coisas sem um propósito, Gabriel, naquele mesmo momento, também avisou Maria que Isabel estava grávida. Deus já sabia que Maria iria precisar de alguém que a fortalecesse e a encorajasse, antes mesmo que Maria percebesse isso. Então, Gabriel não só dá a ela a notícia, como também diz que Isabel também estava grávida. Sabia que ela teria um caminho difícil para enfrentar, aponta para Isabel, mostrando nela um recurso de uma amizade, de uma mentora, que nesse caso até uma mentora perfeita para ela. E como que Maria responde a isso? Maria corre um risco. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar que existe nas amizades de alma. Ela assume um risco. Para a gente se envolver num relacionamento profundo, a gente corre risco. Ela assume um risco, viaja quilômetros e quilômetros, acho que 200 quilômetros para chegar até Isabel. E em Lucas 1, depois a gente vê como que Deus usa Isabel para fortalecer a alma da Maria, apavorada com a notícia e com a missão que lhe foi incumbida. Depois de conversar com Isabel, Maria louva ao Senhor. Isabel fortalece Maria.
E a resposta de Maria é adorar a Deus. Então, isso é um relacionamento espiritual. Isso é ferro afiando ferro. Uma ajudando a outra, se fortalecendo para o propósito que Deus coloca para ela. Então, um exemplo importante. Maria e Isabel muito mais velha que Maria. Maria podia ter torcido o nariz, falar, mas não tem uma adolescente igual eu, que gosta das mesmas coisas que eu, que vive a mesma fase que eu, que tá, né? Então, muitas vezes é importante a questão da fase, sem dúvida é algo importante, a gente vai ver num exemplo daqui a pouco, mas não, nem sempre é algo determinante. E como você bem falou logo no início, muitas vezes essas amizades de alma são pessoas que a gente jamais imaginaria que se tornariam amigas nossas com esse propósito, né? Um outro exemplo é Ruth e Noemi. Um outro exemplo improvável. A gente está falando de sogra e nora. Amizade de alma. Noemi perde o marido e os filhos, estava sozinha, estava triste, tão enlutada que pede aos outros que a chamem de Mara, de amarga. Deus se compadece dela e deixa uma nora, que muito provavelmente não era a nora dos sonhos, porque ela era moabita, mas ainda assim Noemi a recebe, a chama de filha. Então a gente vê aqui uma troca aqui acontecendo, né? Ruth corre um risco de novo. Por que Ruth corre um risco? Porque ela deixa tudo para trás. Ela deixa tudo para trás, porque ela viu alguma coisa no Deus de Noemi que valia a pena deixar tudo para trás e seguir. De novo, o que a gente tem no centro desse relacionamento? É Deus. É a necessidade encontrada de você seguir a Deus junto com alguém. De você identificar junto com alguém que existe algo maior do que afinidades e entretenimento e que vale a pena caminhar junto com essa pessoa. Deus era o centro dessa amizade, desse relacionamento entre Ruth e Noemi. A gente vê isso porque Ruth fica do lado de Noemi. Noemi é suprida por isso. Quando Ruth chega em casa, logo da primeira vez, ali quando a história avança, né, com os braços cheios de grãos, ali Noemi percebe que ela não foi esquecida por Deus. Relacionamento. Uma escolhe não... Noemi não estava no melhor momento dela. Não estava no momento mais feliz dela. Provavelmente não era alguém agradável e divertida da gente ficar perto. Ruth fica perto. E isso influencia. E isso faz a diferença. E por último, acho que um outro exemplo que a gente não pode deixar de dizer, que aí já não são duas mulheres, mas dois homens, Davi e Jonatas. Davi e Jonatas. Né? Dois homens que não eram valorizados pelas suas famílias. Muito provavelmente dois homens solitários. Os irmãos de Davi não davam a menor bola para ele, menosprezavam ele. A gente vê isso em diversos instantes da Bíblia. E Jonatas tem um pai que dispensa comentários, certo? Desprezado, um relacionamento complexo ali com Saul, seu pai. Os dois precisavam de alguém que fosse, de fato, mais chegado que um irmão. E Jonatas corre o risco. Jonatas corre o risco, ele avança um passo em direção a Davi, eles se aproximam e criam uma conexão que é descrita de forma muito bonita nas escrituras lá em 1 Samuel 18. Acho que até vale a pena abrir esse aqui também. 1 Samuel 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Surgiu grande amizade, grande afinidade. Versículos 3 e 4. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, até sua espada, seu arco e cinturão. Jonatas, que era o próximo na linha de sucessão do trono, ele percebeu que Davi era o escolhido por Deus. Deus era o centro. Deus era o centro. Ele abre mão dos seus direitos, mostra para Davi o seu amor e seu apoio. Depois, mais pra frente, em 1 Samuel, a gente vê trechos em que Jonatas fortalece a confiança de Davi em Deus. Essa é a chave. Essa é a chave. A gente precisa se ajudar mutuamente a encontrar força em Deus e não em nós mesmos. Jonatas tinha visto Deus agir, pode lembrar Davi que Deus tem um plano para ele, que Deus é seu refúgio dele. Então, são 3 exemplos de amizades que a gente vê que são maiores do que a gente comumente busca num relacionamento. Ruth, Maria. Você sabe que tem, nesses exemplos que você trouxe, eu achei geniais, porque todos eles têm também 2 elementos que eu acho que são fundamentais para a amizade de alma, que é o compromisso. Exato. Então, assim, são pessoas que se comprometeram uma com as outras, né? É como se você tivesse feito uma aliança. Ruth fez uma aliança de casamento com Noemi. Ela falou, onde você for, eu vou. Né? É uma aliança de compromisso, assim, aonde você for, eu vou.
Jonatas faz um acordo de amizade com Davi. O que é meu é teu. Nós vamos caminhar juntos, né? E até mesmo a visão do casamento como um acordo de amizade de alma também, né? O que é importante a gente ter. E Maria e Isabel também fazem um compromisso de permanecerem juntas nesse momento, em que as duas estão passando por um momento sensível na vida, né? Uma já idosa e grávida, e outra adolescente e grávida. E um outro elemento que eu acho que é essencial e que nos 3 casos aparecem é a confidencialidade, né? Então, eles fazem um acordo e eles são confidentes um do outro. Fato. Aquilo que existe um acordo, um compromisso de segurança e de vulnerabilidade, você pode ser vulnerável aqui nesse ambiente, e o que você for vulnerável aqui não vai ser revelado, porque a sua história é sagrada. O meu compromisso com a sua história é sagrado. Pode se mostrar pecador, não tem problema. Eu sei. Pode se mostrar pecador. Eu sei que você Exatamente. Né? E acho que uma das barreiras que a gente tem muitas vezes para avançar num relacionamento de alma é que a gente é tão cega no nosso orgulho que a gente tem medo de que as pessoas vão descobrir a coisa mais óbvia que existe sobre nós. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Como se isso, de alguma forma, fosse tirar a nossa credibilidade. Aliás, qual credibilidade? Porque sem Jesus a gente não tem nenhuma. Né? A gente, se tem alguma, é por causa de Jesus por nós. Então, realmente, acho que esse compromisso e esse acordo de confidencialidade, acho que torna o ambiente seguro para o desenvolvimento de uma amizade assim. Né? Eu queria, acho que uma coisa que valeria acrescentar como uma das questões importantes e que a gente vê nos 3 exemplos também, é a questão da abnegação. Nos 3 exemplos, a gente vê pessoas que pensam no outro, não em si próprio. E isso, assim, sempre os entraves, desde a queda do homem, os entraves para a gente se relacionar com Deus e um com o outro como convém, vem grande parte deles do nosso orgulho. A gente não é abnegado, a gente quer pensar em si, a gente quer aproveitar o momento para falar da gente, a gente quer falar da gente. A gente não quer pensar no outro, a gente não quer guardar a nossa dor para ouvir a do outro. A gente quer falar sobre nós mesmos. Né? Nossa, isso é tão importante, porque eu percebo que, assim, parte da nossa... A gente, às vezes, estabelece amizades e a gente aprende que o amigo, ele aconselha, né? Assim, eu vou ali e eu vou abrir meu coração e vou... Me ajuda, amiga, o que eu devo fazer, né? Quando, na verdade, eu acho que o espaço da vulnerabilidade, ele se torna tão mais seguro quando a gente treina, né, a nossa abnegação, inclusive para testemunhar a dor do outro. Sim. A gente não precisa ajudar o outro a se consertar. Às vezes a única coisa que a gente precisa é segurar a dor junto. É entender, amiga, isso não tem solução ainda. Eu não tenho como te ajudar, porque eu não estou vivendo isso que você está vivendo. Isso é uma coisa sua com Deus. Mas eu me comprometo a te ajudar a olhar para o Senhor, a relembrar as verdades, a orar por você. E esse orar por você, uma coisa que eu aprendi muito, assim, no meu exercício das minhas amizades espirituais, é orar no seu lugar. Orar quando você não consegue orar, sabe? É ter esse compromisso de, quando você não tiver força para orar, eu vou intermediar essa oração por você. Eu vou orar por você, no seu lugar. Né? Então, como isso é maravilhoso, você fala assim, eu tenho um espaço e um compromisso com alguém que eu posso recorrer a hora que for e falar, amiga, só ora por mim, depois eu te explico. Exato. Só ora por mim, sabe? E quando você for explicar, você não vai receber daquela pessoa conselho. Você não precisa receber conselho. Porque às vezes... Prescrição, porque às vezes o conselho, ele diminui a dor, ele diminui aquele momento, né? E às vezes a gente até
não se dispõe a ouvir o outro porque a gente pensa, mas eu não vou ter o que dizer para essa pessoa. Mas você não precisa dizer. E é engraçado que... A graça da amizade está no estar junto, no ouvir, no testemunhar. É muito isso, assim, que assim, só complementando essa ideia, porque eu penso nisso o tempo muito mesmo. Muitas vezes a gente fala, e você trouxe exatamente isso, eu não quero, eu tenho medo de ouvir porque eu não vou saber o que dizer. Olha o contrassenso. Você tem medo de ouvir porque você não sabe o que dizer. Mas não é para você dizer. É para você ouvir. Né? E isso é como a enfermeira e o fato que é a coisa que é só um pequeno parênteses aqui. Como eu trabalho muito com a questão de comunicação com o paciente e com a família, um dos principais entraves ou medos que os profissionais em formação principalmente têm é de conduzir conversas difíceis com pacientes e suas famílias porque eles não vão saber o que dizer. Se a pessoa me pergunta, se me pergunta se o paciente vai morrer, o que eu vou dizer? Eu falei, mas não é. Quem falou que você tem que ter uma resposta? Se o seu objetivo é ouvir, a sua finalidade não tem que ser responder. O seu objetivo é ouvir, sua finalidade também é ouvir. É ali. Você não precisa ter o que dizer. E assim, eu nem tinha pensado nesse exemplo ainda, porque ele é um contra-exemplo, mas amigos de Jó, gente. Amigos de Jó cismaram que tinham que falar alguma coisa. Cismaram que eles tinham que dizer. E, na verdade, a gente não precisa sempre de uma resposta. A gente não precisa sempre de uma resposta. Às vezes, o que a gente precisa é de um sonoro, vou orar por você, é isso que a gente tem para dizer. Mas não, a gente quer mais, a gente quer... E aí a gente fica, puxa, eu fico desconfortável porque ela tá passando por uma situação tão difícil que eu não sei nem o que dizer para ela. Você não precisa dizer. E uma das coisas que a gente reage, se a gente fica sempre achando que a gente tem que falar alguma coisa, é que a gente se afasta da dor do outro e isso dá o efeito que a gente não queria que o outro tivesse, que é, estou sozinha. Estou sozinho. Exato. Estou passando por uma coisa que é tão difícil que não tem ninguém aqui comigo. Porque o nosso objetivo é falar. Já dizia, acho que Rubem Alves que falava que as pessoas se preocupam muito em fazer o curso de oratória, mas que ele queria fazer um curso de escutatória. Acho que foi ele. Exato. E ele fala, escutatória, vamos ver quem que vai se matricular. As pessoas querem falar, elas querem ter algo a dizer. E a amizade de alma não implica necessariamente o tempo todo nisso. É ouvir, é estar presente, é ser intencional, é estar junto, né? Acho que isso realmente... E é interessante que você citou ali, né, dentro dos exemplos, tanto exemplo de amizade de alma, um viés de mentoria, então são pessoas mais vividas que têm sabedoria para dar, mas amizades de alma também de companheiros da mesma fase que vão simplesmente se apoiar, né? E uma das coisas que eu acho que é legal a gente desenvolver nas nossas amizades é a habilidade de escutar e de fazer perguntas, ao invés de falar, né? E eu acho que parte disso, a gente citou também o nosso orgulho, né? Acaba sendo, a gente quer se relacionar com o outro com uma armadura do tipo, eu não vou deixar que essa pessoa veja a minha fragilidade. E quando essa pessoa estiver em fragilidade, eu vou me colocar em uma posição de alguém que ajuda. Sim. Não de alguém que também tem essa mesma fragilidade e que não tem resposta. E que não tem resposta para ela, né? Então, eu acho que parte do nosso processo de se relacionar e de correr o risco é correr o risco de ser vulnerável. Exatamente. E de admitir, eu não tenho conselho para dar. Eu só tenho a minha presença. Eu só tenho a minha oração. Eu tenho o meu ouvido. Eu tenho o meu, sei lá, se eu sei cozinhar, eu tenho uma coisa gostosa para fazer para você. Exatamente. Sabe, a minha panela, o que for. E aí, como a vida fica mais leve, porque você se dispõe, você aprende, e no se dispor a sair da sua dor para vivenciar a dor do outro, a sua própria dor se redimensiona. Também. Porque às vezes quando a gente fica muito, tipo, na nossa dor, e a gente não entra na dor do outro, a gente acha que só a gente dói. Que a nossa dor é muito maior do que a dor de todo mundo. E esse exercício de viver a dor do outro junto, chorar a dor do outro junto com ele, faz com que você perceba, poxa, a minha dor existe, mas a do outro também existe. E na verdade todas nós estamos doendo e estamos juntas olhando para o alvo.
e se ajudando a olhar para o alto, né? É interessante. E o quanto tem alguns momentos que só terminar que alguns momentos que algumas amizades, algumas pessoas, tipo, estão mais fortes em algum momento, e aí depois a outra vai estar mais forte no outro, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E você perceber, cara, vão ter momentos que eu vou ser o seu suporte, mas vão ter outros momentos que você vai ter que ser meu suporte. Exatamente. E muitas vezes ao longo do mesmo dia, isso vai. No mesmo dia. Tipo, amiga, mas você acabou de me falar isso, amiga. Você acabou de me lembrar disso. Lembre disso agora. Exatamente. Não, é muito isso. E é interessante o quanto para cada uma dessas coisas que a gente está colocando, o que sempre se coloca como empecilho somos nós. Nós somos o principal empecilho para nós desenvolvermos a amizade de alma, porque a gente é muito, muito orgulhosa. E por mais que a gente não consiga enxergar isso, nosso foco quando a gente busca essas amizades, para qualquer objetivo que seja, é o ser servido, é receber alguma coisa. É receber alguma coisa em troca. E a amizade, na verdade, ela oferece, ela serve. Nesses 3 exemplos também a gente vê isso. Uma amizade de serviço. De uma outra questão que acho que é extremamente importante, que se faz muito necessária em amizade de alma, é a graça. E a gente precisa muito demonstrar a mesma graça que a gente recebeu. E aí a gente só consegue isso se o nosso relacionamento com Deus, ele tá alinhado. Então, a gente também não pode pensar, e aí acho que são 2 coisas que se misturam aí, né? A importância da gente demonstrar graça e o risco que a gente corre de, quando encontra uma amiga de alma, a gente fica tão feliz porque a gente tem essa amiga, que a gente corre para ela em primeiro lugar, para tudo. E aí a gente faz o quê? De verdade, idolatria. Finalmente encontrei a amiga que vai, de novo, suprir todas as minhas necessidades. E aí é o caminho para o precipício da amizade tão bonita que poderia ter um potencial enorme. A gente precisa guardar o nosso coração contra isso também. Contra a idolatria da amizade. Eu li em algum lugar, achei muito bom. Amigas são dons, não deusas. Amigas são dons, não são deusas. Parece bobagem falar isso, mas grandes amigas a gente pode começar a olhar para elas como nosso salva-vidas. Alguém a quem a gente recorre antes de mais nada para qualquer coisa. Aconteceu uma tragédia, preciso falar para minha amiga. Aconteceu alguma coisa muito boa, vou compartilhar com a minha amiga. E tudo bem, é legal a gente pensar nisso, mas se ela é a primeira, ela tá virando o seu salva-vidas. Isso é praticamente idolatria mesmo. E se a gente cai nisso, qual que é o nosso risco? A gente começa a ter um relacionamento que é um relacionamento sufocante. Ou ele é sufocante, ou então qual é o outro risco? A gente se arrasar completamente quando elas se revelarem como elas são. Como nós, pecadoras. Em algum momento, ela não vai suprir a nossa super necessidade de viver a minha dor ou de comemorar a minha vitória. E aí, a gente começou a... Se isso está acontecendo, é sinal de que a gente está colocando no lugar errado uma amizade que tem muito a oferecer. Né? O nosso refúgio, ele é o nosso Deus. Isso é prático, isso é concreto. Se a gente está correndo para qualquer outra fonte, para as nossas super amigas, as amigas de alma e tal, a gente está caindo num risco importante aí, né? Nos exemplos de amizade que a gente viu um compromisso de fortalecer um ao outro, mas isso só acontece se nós estivermos fortalecidas sozinhas com Deus. Relacionamentos, nossa, isso é tão essencial. Na horizontal, eles só acontecem se o nosso relacionamento na vertical estiver alinhado. A gente não pode achar que as nossas amizades vão suprir aquilo que só Deus pode suprir. Não podemos. Então a gente alinha o nosso relacionamento com Deus primeiro. E porque o nosso relacionamento com Deus está alinhado, a gente pode estimular, encorajar e tecer amizades que são amizades profundas umas com as outras. Porque senão, a gente vai ficar numa batalha de tentar achar na outra aquilo que a gente nunca vai achar. E é por isso que a gente não esperava isso dela. E aí são grandes decepções, tudo sempre muito potencializado, porque a gente colocou aquela pessoa num lugar que ela nunca ocupou, né? Que é o de pessoa perfeita. E junto com isso... E aí, perfeito. Não, mas pode falar.
Não, é que eu ia falar que um elemento que é importante, então, dentro... Caiu. Um elemento que eu acho que é importante a gente trazer para essa caixa de ferramentas de como ter uma amizade espiritual, né? É o perdão. Sim, né? É a gente entender que essa pessoa vai falhar porque ela é humana. Vai falhar. Você vai pegar ela num dia atravessado. Você vai pegar, não tem jeito. Que às vezes ela não vai estar disponível. E eu acho que essa questão de não estabelecer relacionamentos com dependência emocional é tão importante, né? De quem a gente depende do nosso Deus. As nossas amizades são um lugar de transbordar, né? De transbordar. Acho que alguém sinalizou que tá com... tá. Você deve ter ficado ali. Ele tá pegando. Pronto. Vamos ver. Pronto? Tá indo? Acho que agora tá. Acho que resolveu, sim. Acho que sim. Vamos ver. Resolveu. Não tá. Eu tô lendo, em todas as lives, como eu tô lendo esse livro, todas as lives eu cito ele. É Uma Espiritualidade do Viver, do Henry Nouwen. E ele fala muito sobre isso, sobre a necessidade do isolamento, né, da gente se preencher da suficiência de Cristo para a gente poder se relacionar em comunidade de maneira saudável. E a gente também servir de maneira saudável, né? Porque às vezes a gente serve também com outras expectativas, né? E aí ele fala sobre o perdão, sobre como a disciplina da comunidade, né? Ele falou, dentro da disciplina da comunidade estão as disciplinas do perdão e da celebração. E aí ele fala, se quisermos que outras pessoas nos deem algo que só Deus pode dar, tornamo-nos um fardo pesado. Dizemos, ama-me, e quando menos esperamos, passamos a ser exigentes e manipuladores, talvez até violentos. Sufocando. É muito importante, sufocando. É muito importante que continuemos perdoando uns aos outros, não de vez em quando, mas a todo momento. Antes de tomarmos o café da manhã, temos pelo menos 3 oportunidades de perdoar pessoas, pois na nossa mente já se pergunta, o que vão pensar de mim? O que ele ou ela fará? Como me usarão? Perdoar outras pessoas por só conseguirem nos dar um pouco de amor. Eis uma disciplina difícil. Continuar pedindo perdão aos outros porque só podemos dar um pouco de amor. Também é uma disciplina difícil. Dói dizer para os filhos, para a esposa, para o marido, para os amigos, que não temos como lhes dar tudo o que gostaríamos. Então, o perdão, ele é essencial, porque nós só somos capazes de dar um pouco de amor. Nós não temos como salvar uns aos outros, nós não temos como ser para o outro o que só Deus é. Exato. Né? E aí ele fala da disciplina da celebração também, que eu achei incrível, assim, dentro da disciplina da comunidade. Ele falou, se conseguimos perdoar o fato de o outro não ser capaz de nos conceder o que só Deus pode dar, então conseguimos celebrar o dom dessa pessoa. Conseguimos enxergar o amor que ela nos dá como um reflexo do grande amor incondicional de Deus. Nossos relacionamentos são infinitamente variados porque o amor de Deus é inexaurível e pode se manifestar de inúmeras maneiras, inclusive através do outro, né? Então, como é importante a gente ter realmente colocar o outro no seu devido lugar, né? Por mais que seja essencial, a gente manter essa pessoa abaixo do que o Senhor é pra gente, né? Exatamente. O nome do livro é Espiritualidade para o Viver. E você sabe que o Henry Nouwen, ele fala, tem uma outra imagem que ele usa muito, que eu acho linda. Deixa eu digitar aqui para ter. Espiritualidade para o viver.
Olha, parabéns, você é muito Ele profissional fala de que conseguir já até, você até digita, né? Você não cheguei, não cheguei nesse menina, nível. nem me Quando eu fale. vejo, você pensa, alguém, se eu for fazer, eu perco a É muita coisa, né? Você tem que administrar os comentários. Ai, muito Então, bom, não, o Noah, parabéns, ele tô tem... aprendendo, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Ai, ai. O Noah, ele tem uma imagem forte que ele fala, quando ele fala sobre relacionamentos, que ele fala que relacionamentos não podem ser mãos que se seguram dessa maneira. Ele falou que relacionamentos são mãos que se seguram, que se tocam assim, em oração, deixando um espaço Interessante. para Deus. Então a gente se toca, mas a gente não se agarra no outro. Interessantíssimo. O outro não é alguém com quem a gente se agarra. A gente precisa ter sempre entre o outro e eu, Jesus nos intermediando. Né? A dependência é de Deus. E neste não se agarrar ao outro, eu permito que o outro esteja livre. Né? O outro pode sair. O outro pode se afastar. E sabe que um dos sinais da gente de que a gente realmente colocou ela em outro lugar, essa amizade está se tornando algo que realmente está tomando um lugar que não é para tomar, é quando a pessoa se afasta ou quando uma outra pessoa chega. Né? E isso é muito... Eu estava lendo um exemplo de duas amiguinhas lá de acho que 6, 7 anos de idade, entra uma menina nova na escola e começa a se aproximar de uma das amiguinhas. Aí a outra manda uma carta para ela, falando, querida fulana, procure outra melhor amiga, porque ela já tem uma e sou eu. Então eu quero você longe da nossa amizade. Fui clara, com amor... com amor, para terminar. Fulano. Então, a gente dá risada, mas num certo sentido, às vezes a gente já agiu da mesma forma. Né? A gente criou uma coisa assim do tipo, ela é minha amiga, esse grupo aqui é o meu grupo, e se entra uma outra pessoa, uma terceira, uma quarta pessoa, a gente tá assim totalmente não apta, né? É isso aqui que a gente tá fazendo com a amizade. A gente não quer abrir mão daquilo. A gente não quer que outras pessoas cheguem. A gente não quer... E, na verdade, quando a gente faz dessa forma, a gente entende que há espaço não só para... Há espaço para o outro, há espaço para outros. E Deus está no centro, porque é a base do que tá acontecendo. Então, realmente, é uma bela analogia. E a gente não pode deixar de pensar nisso. E é um dos sinais de que ela tá idolatrando mesmo, né? Enfim. Acho que junto com isso, acho que como a gente estava dizendo, acho que essa questão do perdão é essencial. Acho que a gente não pode perder isso de vista. As pessoas vão falhar com a gente. E se a gente olhar, por exemplo, de Ruth e Noemi, acho que eu li num livrinho bacana sobre amizades que eu tenho aqui do box da Fiel de Aconselhamento, que traz o quanto Ruth realmente demonstrou graça para Noemi, e quando ela, naquele momento que ela estava ali, extremamente enlutada, Ruth diz para ela aquela frase que é o que a gente colocou aqui, uma frase de casamento, um compromisso assim que, olha, o sonho de toda sogra ouvir uma nora falando isso para ela, né, considerando só a história mesmo, né? Onde você for, eu vou, o seu Deus vai ser o meu Deus, que outra coisa senão a morte, que Deus faça comigo o que Ele quiser, né? Se outra coisa senão a morte me separar de você. Depois disso, a Bíblia fala que, ok, então Noemi não insistiu mais, falou que ia vir comigo, vem, e quando ela chega em Belém, ela diz para as mulheres, com Ruth do lado, depois dessa declaração de Ruth, ela diz, ditosa eu parti, mas o Senhor me fez voltar sem nada. O Senhor me fez voltar pobre. Olha, ela não é pobre. Ela não tá vazia. Ela não tá sozinha. Mas é assim que ela se enxerga. Imagina a ferroada para Ruth, sério. Não sei como ela se sentiu, a Bíblia não traz isso, mas eu fico pensando, puxa vida. Porque Ruth abriu mão de tudo, né? Tudo. Noemi pode ter perdido tudo, mas Ruth abriu mão de tudo. Exatamente, né? Abriu mão de tudo, mas Ruth ali deixou passar, porque de alguma forma eu acho que Ruth sabia que aquilo não era algo pessoal, mas sim algo motivado pela aflição que ela estava vivendo, que não era pouca, de fato. Então Ruth ama inabalavelmente, graça depois de graça, e graça, e graça, até que a fé de Noemi fosse restaurada. Até que a fé de Noemi fosse restaurada. Então, o amigo, a amizade de alma, ela perdoa, ela estende graça, ela fica junto, ela fica perto. Mesmo que ela não saiba o que dizer, porque ela entende que não é
ter sempre o que dizer que faz uma amizade de alma, mas sim estar sempre junto. Ela conforta, ela confronta se precisar, ela fica junto, fica perto. Acho que isso é muito, muito importante. E é aqui que a gente vê e percebe, entende mesmo, mais uma grande diferença. E a gente vai entender que nessas definições, amizades de alma, amizades espirituais, elas realmente não são muitas mesmo. Elas realmente não são muitas. A gente não tem muitas amigas desse tipo. Né? E a gente poderia até dizer, se você achar uma, segura, mas não segura não. Não segura. Segura com ferro e fogo se você vai achar uma. A gente vai perder tudo que a gente falou. Então, louve a Deus se você tem uma amiga dessa e peça para que Deus realmente nos fortaleça. A, antes de tudo, sermos amigas dessa forma. Exato, perfeito. Você sabe que eu ia falar justamente isso, porque às vezes a aflição é, mas eu não tenho essa amiga, eu não sei aonde encontrar ela. E eu acho que o primeiro passo para você encontrar uma amiga é você ser essa pessoa para alguém. De fato. É você se dispor a ser esse espaço seguro, essa pessoa que se compromete em auxiliar no processo de amadurecimento da outra, né? E confiar que o Senhor vai prover alguém assim para você. Às vezes vai ser essa pessoa que você está investindo. E eu acho que esse é um outro ponto, né? A gente tem mentores, a gente tem pessoas que estão em mutualidade, né? Que estão ali, que a gente investe, essa pessoa investe de volta. Mas vão ter pessoas também que a gente só investe. E essa pessoa não vai retornar. Ela, sabe assim, é uma pessoa que a gente está cuidando. No caso de Noemi, por exemplo. Sim. Ruth e Noemi. Eu me comprometi em cuidar dessa pessoa, em estar ali por ela, e eu ainda não recebo nada de volta dessa pessoa. Mas eu estou comprometida com ela, porque eu entendi de alguma maneira que o Senhor colocou ela dentro do círculo de amizades que eu preciso manter. E, em parte, também é uma forma de você amadurecer, de você compreender, cara, relacionamento não é sobre eu me entreter, não é sobre eu receber, é sobre eu dar. Exatamente. Acho que isso é uma das coisas que muda, que vira a nossa chave em relação ao que a amizade realmente significa. Não é entretenimento, não é receber, não é ter alguém para rir com você o tempo todo. E é muito fácil, se a gente fosse honesta com a gente mesmo. Muitas vezes é isso que a gente busca. É isso que a gente busca. Então não é só isso. A gente tem que ser essa amiga, realmente, é o que você estava falando, né? Ser a amiga abnegada, ser a amiga que arrisca, que dá o primeiro passo, que vai oferecer... Que se vulnerabiliza primeiro. Exatamente. Né? A amiga que investe nas pessoas, como foi esse último exemplo que você deu, investe, que se interessa genuinamente pelas pessoas. E acho que uma outra coisa importante, quando a gente pensa em passos práticos de como a gente consegue é que no nosso orgulho também, mais uma vez, a gente muitas vezes não pensa, nem pensa em orar sobre isso. Porque a gente fala, não, sério, se eu tô num ponto que eu preciso orar para ter uma amiga. Sim, você tá. Não é verdade que muitas vezes a gente pensa isso? A gente é tão orgulhosa que a gente acha que isso não é algo que a gente deverá. As coisas cotidianas da vida, normalmente, a gente acha que não merece a nossa oração. Às vezes a gente tá numa luta, por exemplo, contra o peso e fala, não, mas sério, eu vou orar para emagrecer. Não dá, né? Eu vou orar para eu fechar a boca. Cheguei nesse ponto que eu tenho que orar para fechar a boca. E parece que pra gente orar, pra gente levar as coisas diante de Deus, é só ser uma coisa que puxa, tem uma importância, mas que tá para além dos meus esforços. Exatamente. Então, antes disso, a gente vai tentar de tudo. Isso mostra que a nossa dependência de Deus, ela tá meio bamba. Sim, você tem que depender de Deus para tudo. E as coisas corriqueiras, cotidianas do nosso dia a dia, que nos ensinam em algum momento da vida, que são as coisas naturais, como, por exemplo, você comer, você beber, você ter amigos e se relacionar, você precisa colocar isso diante de Deus também. A gente precisa orar por isso. E eu confesso para você que eu coloco esse exemplo de uma forma hoje mais descontraída, mais quase que cômica, mas eu demorei muito para entender que eu precisava orar por uma amiga. Eu demorei muito. E eu sei, porque eu conheço um pouco desse coraçãozinho aqui, que é por orgulho. Por orgulho. Não, eu não preciso pedir por uma amiga. Mas a gente, realmente, acho que a gente precisa orar por uma. Se a gente não tem uma amiga que a gente coloque, se você não está conseguindo pensar em alguém que você considera como essa pessoa, seja essa pessoa. Seja essa pessoa. Corra você o risco. E comece a orar por isso.
comece a orar por isso. E uma outra coisa importante também, a qual Deus tem me ensinado ao longo de muitos e muitos anos, e é uma daquelas coisas que você fala, eu gostaria tanto de já ter aprendido, porque daí a gente ia parar. Você tem isso também? Algumas coisas você fala, poxa, eu queria já ter aprendido essa lição, porque daí a gente ia pra próxima, e essa daqui já estava resolvida, eu não ia mais Naná, e as coisas que você já ensina e que depois você percebe, gente, eu ainda não aprendi tudo. Você fala, eu já tô ensinando aqui, não, mas eu ainda tenho que aprender o que eu tô ensinando. Vira e mexe, não, esse é outro clássico também, né? Vira e mexe, agora tem alguma coisa tipo, ai, puxa, eu tô aqui reclamando, tal, aí eu mesmo lembro e começo a dar risada sozinha. Tem uma série sobre contentamento na internet, do tal de Filipenses 4, eu falo, ai, não é possível, né? É exatamente isso. Mas acho que dentre essas muitas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, eu acho que uma coisa importante quando a gente pensa em amizade é crer na intencionalidade amorosa de Deus na nossa vida. Porque isso ajuda a gente a entender como a gente encara as situações da nossa vida e como que a gente responde para as pessoas. Deus nos colocou onde nós estamos. Deus nos colocou no ambiente que nós estamos. Deus nos colocou cercado das pessoas que nós estamos. E isso, para mim, é um aprendizado contínuo, constante, diário. Nós não estamos onde nós estamos por acaso. Nós somos enviados. Nós somos enviados para onde nós estamos. E é ali, ou é aqui, onde a gente está, com essas pessoas que estão à nossa volta, que você muitas vezes olha e fala, ai, mas eu não me identifico com ninguém. Deus te colocou aí. Porque se você não se identifica com ninguém, você se arrisca, você toma o seu primeiro passo, você quebra essa barreira de achar que a amizade é a identificação e afinidade, só isso. E na verdade, qual que é a nossa maior afinidade? É o alto. É o alto, gostei, vou usar. É o alto. Então, se é o alto, no corpo de Cristo nós já temos. Nós já temos afinidade suficiente nesse sentido para a gente perseguir isso. Só que, para além disso, a gente também precisa conhecer melhor as pessoas e entender se elas realmente têm os mesmos objetivos que a gente. Né? Então, também não é, quando a gente diz se arriscar, não é pra gente chegar lá logo em seguida e já, vou contar minha vida inteira, vulnerabilidade total, elas ensinaram e pronto. Né? Então, às vezes você assusta a pessoa, nossa, mas... Muito risco. Mas precisa sim correr o risco, mas a gente precisa conhecer as pessoas e entender se de fato ela está caminhando com os mesmos objetivos que a gente. De crescer em semelhança com Jesus Cristo. Para a gente ter uma amizade de alma, essa que a gente vai realmente despejar a nossa alma, a afinidade que a gente precisa é esse objetivo em comum. E é fato, que nem todo mundo que está na igreja, infelizmente, tem exatamente esse mesmo objetivo. Exato. Então a gente precisa buscar. Eu acho que a gente até tinha conversado sobre a diferença de uma amizade de alma e uma amizade de igreja, né? Exato. Porque às vezes a gente tem amizades de igreja e a gente acha que essas são as amizades de alma. É claro que a amizade de alma o primeiro passo é ser uma amizade de igreja. Vir da igreja de Cristo, né? Não precisa ser necessariamente da sua igreja local. Mas às vezes a gente pode estar num grupo pequeno, a gente pode estar se relacionando com as pessoas da igreja, mas sem estabelecer amizades de alma com essas pessoas. É verdade. Né? E aí um outro ponto que eu acho que é legal colocar, que você até falou, né? Da gente não sair já abrindo a nossa vida para as outras pessoas e qual é o primeiro passo que a gente pode dar para ser essa pessoa para outra, né? Eu gosto muito de pensar no outro como um santuário mesmo, assim, sabe? Essa pessoa, ela é um templo de Deus, ela é um santuário, então ela é um espaço sagrado. E um espaço sagrado, para eu entrar, eu não pulo a cerca, eu não entro com os meus pés calçados, eu preciso descalçar os meus pés e eu preciso bater a porta. E essa pessoa precisa permitir que eu entre. Então, o primeiro movimento de você ser essa pessoa para alguém é você bater a porta dela. Então, a gente entender como que você não vai chegar já querendo ser íntima, já vai chamar para, vamos passar a tarde toda para eu te contar a minha história inteira de vida e ser muito vulnerável com você. Exato. Não, você vai primeiro bater a porta. Qual é o movimento de bater a porta? Se a pessoa abrir a porta,
quando essa pessoa abrir a porta, você vai descalçar os seus pés. Você não vai entrar sem honrar aquele espaço que você está entrando. Você precisa ser respeitosa, entender que essa pessoa, ela é espaço sagrado, ela é templo do Espírito Santo, ela está no processo dela, e esse desenvolver da intimidade vai ser gradual, né? E você vai dando pequenos passos, você vai se vulnerabilizar um pouquinho, e vai esperar que essa pessoa se vulnerabilize também. Esse é o e aí vocês vão trocando. Esse é o correr o risco. Exatamente. Então é gradual mesmo, é um processo, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque às vezes a gente avança, a gente acaba, na nossa vontade de estar, né, para alguém ali disponível, às vezes a gente pula cercas, né? A gente pula os limites dessas pessoas. E vão ter pessoas que vão estar mais... os limites das pessoas vão ser cercas, e vão ter pessoas que vão ser muros. Tem pessoas que estão muradas. Elas vão, por N motivos, já tiveram experiências antes de frustração, de traição, né? Então a gente precisa ser paciente neste bater a porta, esperar que a pessoa abra para você entrar no coração dela. Sem dúvida. Né? E ganhar esse espaço. E eu acho que à medida que a gente honra o espaço, essa pessoa vai percebendo que você é uma pessoa segura para estar ali. Confiável, assim, exato. Ela pode estar aqui, né? E o então, interesse genuíno, né? Porque quando você traz essa questão da gente o tirar os sapatos e você se aproximar de forma respeitosa e vulnerável, isso também tem muito a ver com a sua própria abnegação e que muitas vezes quando a gente cruza essa coisa e a gente já quer entrar estabanado direto, inundando a vida do outro, normalmente a gente está chegando com as nossas próprias demandas. Então uma coisa está sempre vinculada com a outra. Se você realmente está entrando num relacionamento que tem por objetivo o serviço, você entra para servir e para investir na vida da pessoa, você vai respeitar as aberturas que ela vai dando para você. Se você já chega demais, ou querendo saber demais, ou querendo contar demais, é você no centro de novo. É você no centro de novo. E é fato. E até mesmo servir demais, ou aconselhar demais. Sim, sabe, Naná? Porque eu acho que às vezes a gente, na boa intenção, a gente quer aconselhar, a gente quer trazer, né? A gente quer, não, eu quero entrar, eu quero servir essa pessoa. Mas o próprio serviço e o conselho, ele tem que vir à medida que a pessoa permite que isso aconteça. Sem dúvida. Né? Senão ele é invasivo, e às vezes a gente cruza... é inconveniente. Exato. É inconveniente, Exatamente. a grosseria. Sabe aquela Exatamente. pessoa que fala, não, eu falo mesmo porque eu sei que você não pediu minha opinião, mas... É aquela... eu sei que você não pediu minha opinião, mas... Isso é você não tratar essa pessoa com respeito, né? Só assim, não, ela tem direito de querer a minha opinião ou não. Afinal de contas, eu estou no espaço dela. Então eu não posso invadir o espaço. E assim, você quer ajuda? Eu posso? Como eu posso te ajudar? Né? Às vezes a gente... E aí, às vezes, muito do ressentimento dos nossos relacionamentos é a gente não compreender que o outro, ele tem o direito de escolher ali, né? Como ele quer ser ajudado. Às vezes a gente está servindo e a gente fala, poxa, a pessoa não reconhece que eu tô ajudando ela. Estou gastando meu tempo. Estou gastando meu tempo e tal. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não pedi por isso e eu não era o que eu precisava. Eu precisava de outra coisa, né? Então eu acho que parte da gente tratar o outro como um templo sagrado, que eu preciso lidar com este respeito e pedir permissão é essencial para que os vínculos se estabeleçam, para que a comunicação seja clara, para que a troca, para que a mutualidade exista, né? Eu acho que é importante. É muito legal a gente ter essa mutualidade é uma palavra muito chave. Mutualidade. Aquilo que são duas vias, né? Você dá e você recebe, você respeita, você é respeitada. E muitas vezes a gente perde isso pela nossa ânsia de disfarçado de investir no outro, a gente está querendo se satisfazer de alguma coisa, né? E isso não é a mutualidade, né? Quando a gente traz esses exemplos, mas eu faço tudo e ela não reconhece, é você querendo o reconhecimento de novo, não é isso que ela precisa. Exato. Não é isso que ela precisa. Então, o ser abnegado é você identificar a necessidade do outro, entender o limite do outro, entender o respeito do outro e você avançar de acordo com
com esse comum acordo de que isso avance, né? A mutualidade no relacionamento em que Deus é o centro, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Ai, ai. É isso, gente? Alguém perguntou se a gente vai abrir para perguntas. Podemos abrir para perguntas. Sim. Se vocês tiverem algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente possa ajudar, né? Porque tem aquelas perguntas que a gente vai admitir aqui que a gente não sabe muito bem. Que a gente só vai ouvir, a gente vai colocar em prática, né? A gente vai ouvir. A gente não sabe o que dizer. Exato. Muito bem, vamos ver. Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, a gente está disponível. A gente sabe que tem um delayzinho, né? A Adri tá falando gratidão às duas lindas que eu amo. Obrigada pelo linda, obrigada pelo amor. Exatamente. Toda a nossa gratidão de volta, né? Que é muito amor. Exato. Ai. Deixa eu ver se tem aqui perguntas. Tem um espaço de perguntas aqui, deixa eu jogar. Vamos lá. Vocês acham que a ideia... A Joyce está perguntando se a live Vocês vai ficar acham salva. Eu estou entendendo que a live fica sempre salva no seu perfil, né? Tá, beleza. Então, a Carol Vilar está perguntando o seguinte. Vocês acham que a ideia de encher meu tanque de amor com a minha linguagem do amor, levando essa ideia para todos os relacionamentos, pode nos tornar egoístas e prejudicar amizades quando não focamos em servir e passamos a focar em ser servidos e em como ser servidos? Boa pergunta. Você pode ler de novo? Eu entendi o raciocínio inicial, mas como ela foi eu sei que está relacionado com a questão das linguagens de amor e o tanque do amor. Isso, né? Lê de novo. Vocês acham que a ideia de encher o meu tanque do amor com a minha linguagem do amor pode nos tornar egoístas e prejudicar amizades por não focarmos em servir e passarmos a focar em sermos servidas do jeito, né, em como queremos ser servidas? Bom, me parece que essa é uma pergunta que já sabe um pouco a resposta, não é verdade? Assim, o enunciado, mas assim, é claro que eu entendo que é uma dúvida genuína, mas a forma como ela está construída já traz muito a resposta pra gente, né? Quando a gente pensa no relacionamento, qualquer um deles, quando a gente pensa num relacionamento que o que a gente quer é ser suprido da forma como a gente quer ser suprido, do jeito que a gente acha que tem que ser suprido, a gente está muito no centro da gente aí. E isso vai muito fora, vai muito contrário àquilo que a Bíblia nos ensina em relação a amizades e ao relacionar-se de uma forma mais ampla. Se Ruth tivesse essa mentalidade, ela não tinha ficado 2 horas com Noemi. Naquele estado, naquele jeito que ela estava. Então, a ideia a questão específica, quando a gente fala das linguagens do amor, essa questão específica do tanque do amor ser repleto por causa da forma como a gente espera ser amado, eu acho que a gente começa a colocar uma ênfase no nosso eu e nas nossas necessidades e que o foco do relacionamento passa a ser muito mais aquilo que eu recebo do que aquilo que eu dou. A linguagem do amor, eu confesso que eu nunca li inteiro, eu sei sobre ela, mas aí talvez se a Luísa tenha lido, possa falar um pouquinho mais. Mas eu sei que ela tem uma utilidade em si. É interessante, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, as pessoas têm formas em que elas demonstram amor de forma diferente. É interessante você conhecer a sua linguagem do amor? Eu acho que é interessante. E é interessante no contexto do casamento, por exemplo, porque normalmente uma pessoa casa com a outra e elas têm linguagens de amor diferentes. Isso no começo de relacionamento faz com que muitas vezes atitudes que você esperaria receber, você não recebe, e aí você se ressente, e isso vale para amizade também. E aí você oferece coisas que você gostaria de receber e o outro parece que não dá bola, mas que na verdade ele vê demonstrações de amor de forma diferente. Então existe uma utilidade em você conhecer. Qual é o risco? Você achar que o outro existe para suprir você do jeito que você tem que ser suprido. E aí você se fecha e fala, não, a minha linguagem de amor é receber presentes caros. Então, marido, eu só quero presentes caros, não me venha com qualquer coisa, porque essa é a forma como eu entendo que você me ama. E aí não importa se ele
se ele tem os atos de serviço que forem por você. Você não vai considerar que ele está te amando, porque você subiu num trono e quer ser amada dessa forma. Então, talvez seja uma interpretação, um uso equivocado dos ensinamentos do livro, se eu focar nessa questão do meu tanque, tem que ser suprido da forma como eu mereço, entendeu? Então... E eu acho que existe a dimensão de que esse tanque, foi o que a gente falou, né? Esse tanque, ele vai ser cheio do amor de Deus, né? Exatamente. A pessoa não vai conseguir encher esse tanque, então acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Eu acho que a linguagem do amor, ela é boa, é uma linguagem mesmo, é uma fluência que você vai usar para se comunicar com o outro melhor, né? Então, é saber discernir que o outro está demonstrando amor para você e você reconhecer esse amor demonstrado e você saber comunicar a sua forma de se sentir mais amado, né? Então, ela tem que ser não uma forma de encher o tanque, porque o tanque não vai ser enchido através do outro. A gente já viu aqui que o outro é incapaz de dar a quantidade de amor necessário, né? E eu acho que é uma fluência que a gente vai aprendendo para comunicar melhor o nosso amor para o outro e conseguir reconhecer o amor que está sendo comunicado para nós. Exatamente. Né? E não exigir, né? Assim, eu acho que vale você falar assim, ó, eu me sinto mais amada quando você faz isso, isso e isso. Mas eu reconheço que você ama, você me ama fazendo essas outras coisas. Eu reconheço o seu amor. Eu valido a sua tentativa, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso, né? Exato. E acho que... A Carol falou, acho que o grande problema... Só complementando, acho que a Carol que fez a pergunta, falou assim, acho que o grande problema é que o livro traz o tanque... que o tanque de amor vai ser cheio pelo outro a partir do momento que ele fala a sua linguagem do amor. Não vai ser, né? Ele não tem como. E são dois erros aí, realmente, né? Um de achar que o outro tem a função de suprir esse tanque, e o outro é que você só se sente amada se o outro falar a sua linguagem. Né? Então, acho que a Cássia colocou em algum momento aí que ele serve como uma ferramenta para esse sentido de conhecimento, de você entender que o outro faz as coisas de forma diferente. Um outro risco que eu vejo é que em casamentos também, é que a gente comece a se fechar nela, porque você fez o teste, você identificou qual é a sua linguagem do amor, então não interessa o que o outro pense, qual seja a linguagem do outro, você se foca a exercer somente ela, ou você vê outras necessidades, mas você fala, mas a minha linguagem não é essa, a minha linguagem é a outra, então eu vou fazer isso, né? E eu acho que pode trazer bastante confusão para nós focarmos muito nisso. Mas sem dúvida, Luísa, você tocou num ponto que talvez seja o crucial. Relacionamentos não são... Nossos tanques não são preenchidos com relacionamentos. A única pessoa, a única que pode preencher por completo o nosso vazio, as nossas necessidades por completo é Deus. Né? Então a gente não pode depender do outro nesse sentido, e muito menos exigir do outro que faça isso, ainda mais de acordo com aquilo que você descobriu que é o que você valoriza mais. Né? É isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que também, da Nanda Melo Alves, que diz o seguinte: meninas, e quando as pessoas te procuram como se você fosse dar uma solução mágica, quando na verdade eu só quero ouvir, não sou eu que vou dizer o que a pessoa deve buscar para melhorar? É difícil essa posição mesmo, mas eu acho que a gente tem que sustentá-la, sabe? Da gente sustentar a decisão de, amiga, eu não sei, não vou te dar um conselho porque eu não sou Deus na sua vida, sabe? Assim, eu não tenho como te ajudar nesse momento, eu posso te ouvir, eu posso estar junto com você, eu posso procurar as soluções junto, nós podemos juntas tentar encontrar soluções, né? Mas eu acho que sustentar essa... E parte do nosso treino mesmo, nosso treino de não já sair aconselhando, de já não sair dando opinião para a vida do outro, né? A gente conseguir sustentar, e mesmo quando a pessoa vem pedir, a gente discernir se a gente tem algo para acrescentar, se a gente tem algo para encorajar, porque o fato da pessoa pedir é uma abertura, né? Mas, ao mesmo tempo, saber discernir se essa pessoa está se tornando dependente emocionalmente da sua opinião, né?
E acho que tem uma questão de limites mesmo, que eu acredito que num contexto de amizade honesta, sincera e não idólatra, o reconhecimento dos nossos próprios limites em relação a oferecer uma solução ou responder uma pergunta que a gente não sabe responder, isso deve ser bem recebido pelo outro. Agora, quando a gente não tem, se por algum motivo isso não é recebido pelo outro de uma forma, de uma boa maneira, eu acho que muitas vezes mostra que a pessoa é o que a gente falou de dependência emocional, até da idolatria nesse sentido, né? A gente não tem as respostas, a gente não consegue mesmo, que a gente, o mais vulnerável da nossa parte, sincero, honesto e amigo, em muitas situações, é dizer, puxa, eu não sei o que eu faria, vamos orar. Vamos orar. Né? Então, acho que talvez um reforço nesse sentido, e para encorajar a pessoa que fez essa pergunta, de que se ela está sendo, de alguma forma, acho que forçada, mas num sentido talvez mais ameno, a trazer uma resposta ou solução mágica para um problema que é apresentado, que o mais honesto e amoroso que você pode fazer é ser sincero de dizer que você não tem, você não sabe, a gente não sabe, né? Então, é muito desconfortável pra gente dizer que não sabe, né? E normalmente não é pro outro. Se é pro outro, é que essa pessoa tá em algum grau colocando você em um lugar que não é o seu, né? Então, acho que isso deve nos... E eu acho que eu acho que também trocar, talvez, a solução mágica por perguntas, né? Quem é professora sabe que, às vezes, a construção do aprendizado, né, Naná, vem muito mais da pessoa conseguir elaborar uma resposta para uma pergunta bem dada do que, necessariamente, eu dar essa resposta para ela, né? Então, às vezes, uma forma de posicionar o seu limite, deixar que essa pessoa entre no processo dela de amadurecimento, é a gente devolver com uma pergunta. Mas e o que você acha sobre isso? Qual que é a dúvida que por que isso daqui está te deixando tão incomodada, né? E saber fazer perguntas e deixar que as pessoas, né, ficar um pouco mais confortável no não dar resposta. No não dar resposta, Confortável com o silêncio e confortável com não dar resposta. São dois grandes desafios que todo mundo enfrenta. Silêncio é um negócio. Você só consegue ficar em silêncio perto de alguém que você tem muita intimidade. E o elevador tá aí para provar isso, né? Eu acho que não existe. Já vem logo nossa, o tempo tá ruim, né? Você fechou o elevador, tá você e duas pessoas que você nunca viu na vida. Você simplesmente precisa falar alguma coisa, porque o silêncio é alto demais, né? As pessoas falam, grita demais o desconforto. Agora, quando você realmente tem intimidade, afinidade com uma pessoa, o silêncio, ele é muitas vezes o que resolve muitas coisas. O que resolve muitas coisas, né? Então a gente precisa aprender muito sobre isso também, sobre o silêncio e sobre os não seis. Perfeito. Gente, tem ainda várias outras perguntas por aqui, mas eu acho que a gente precisa encerrar, porque a gente já dá pano pra manga, a gente podia passar o dia inteiro aqui conversando. A gente é bom que a gente já marca o café V2, né? Pra parte 2. Exatamente. É isso aí. Naná, eu sempre gosto de terminar com uma oração da convidada, que você ore por nós, especificamente por este assunto que a gente conversou. Oraria pela gente? Com certeza. Só quero tranquilizar a Bárbara, que falou que agora está começando a ficar quieta no elevador. Acho que isso é um sinal de maturidade. Não fique preocupada. Agora, me chama a atenção que você fica quieta no elevador e a outra pessoa também. Mas é isso aí, não é normal. Se um dia você pegar elevador comigo, eu com certeza vou falar alguma coisa. Eu ainda não tô nesse nível. Mas vamos lá, vamos orar, sim. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, por esse tema. Realmente eu creio na providência de um Deus bondoso, amoroso, que sabe que eu precisava dar uma olhada e rever conceitos importantes sobre esse assunto. Acredito que nada foge do controle dele. Cada pessoa que passou por aqui, que ouviu essa live, que vai ouvir essa gravação, Deus tem um propósito, que é te levar para uma vida
de relacionamentos intencionais, de relacionamentos que levam a você para mais perto de Jesus Cristo. Então, seja essa pessoa primeiro, cultive um relacionamento com Deus de profundidade e do que transborda de você. Isso é o ministério, isso é o ministrar, né? Do que transborda de você. Ofereça isso, estenda isso para outras pessoas. Busquem pessoas que tenham os mesmos objetivos que você. É legal ter amigas divertidas, é legal ter amigas com quem a gente ri, com quem a gente conversa, não tenho nada contra elas, tem um monte de amigas assim, mas a gente precisa saber que existem amizades que são mais chegadas que um irmão, e essas amigas são amigas que a gente precisa intencionalmente cultivar, intencionalmente gastar tempo, orar junto, ser vulnerável e nesse contexto de confidencialidade que a gente falou. Que a gente nunca esqueça que Jesus é quem vai suprir as nossas necessidades por completo. Mas que por causa disso, porque somos completas em Jesus, Ele nos chama a viver de forma relacional. E que a gente viva isso aqui, com amizades de alma, que a gente pode carregar para a nossa vida toda. Vamos orar para encerrar isso, carregar para a nossa vida toda, se elas quiserem, né? Vamos sempre lembrar disso também. Exatamente. Vamos orar para a gente encerrar esse tempo, então. E, Luísa, mais uma vez, muito obrigada por esse convite, por esse tempo, esse bate-papo. Eu que agradeço, gostoso, Naná. muito leve, muito especial. Obrigada. Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque a tecnologia permite que nós tenhamos momentos assim, permite que Luísa e eu nos encontremos, ainda que nunca nos tenhamos visto, nunca tenhamos visto uma outra pessoalmente, mas a tecnologia nos une nesse momento e permite com que a gente tenha um tempo separado na presença de tantas mulheres aqui, desejosas de ouvir sobre relacionamentos, sobre amizades intencionais, amizades profundas, cujo objetivo vai além do dar risada, compartilhar ideias ou ter as mesmas afinidades e gostos, mas que nos leva ao propósito comum de sermos santificadas, de crescermos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que nós precisamos de amizades assim. O Senhor nos criou para vivermos de forma relacional. O Senhor nos criou para vivermos de forma intencional umas com as outras. Nós sabemos que o pecado manchou a nossa habilidade de nos relacionar como convém. Mas nós cremos que Cristo veio e em Cristo hoje, nós somos capacitadas, habilitadas diante da graça, desenvolvermos esses relacionamentos. Ajuda-nos a correr esse risco, ajuda-nos a vencer barreiras de orgulho, ajuda-nos a identificar essas pessoas. Te peço que, se existem mulheres aqui presentes que não tenham essas amigas de alma, que o Senhor coloque nelas o desejo de orar para ser uma amiga dessa e para identificar uma amiga como essa. Nós te louvamos por isso, te louvamos pelo dom da amizade e ajuda-nos a colocá-la sempre no lugar correto, sabendo que só o Senhor supre todas as nossas necessidades. Coloca na nossa vida, Senhor, amigas que vão nos lembrar dessas verdades quando precisa e nos afiar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Naná. Obrigada pela sua disposição em usar os seus dons e talentos para o reino, pelo que você tem investido na vida de tantas pessoas. Eu sou uma delas, eu estou lá no seu clube de assinatura, vou acompanhando tudo. Sou muito abençoada, muito edificada. Então, que o Senhor continue te dando graça sobre graça. Para o seu ministério, para a sua vida, para a sua profissão, para todas as áreas, para a sua devoção e tudo que for mais. Que Ele continue te sustentando. Amém. Louvo a Deus pela sua vida. Valeu, muito obrigada. Muito obrigada. Bora marcar um café parte 2. Café parte 2, é isso aí. Ainda tem muito para conversar. Muito legal. Hoje o pessoal fala que tem que ter a partida de volta também, né? Então a gente fez uma live, agora a gente vai fazer uma live no Filipenses 4:8, jogo de volta. Isso aí. Isso aí, fechado, combinado. Coisa, com certeza. Depois a gente abre uma caixinha de perguntar, põe o tema que vocês quiserem aí e a gente marca alguma coisa. Com certeza. Valeu, muito obrigada, que Deus também siga abençoando seu ministério. Tenho visto ele honrar o seu desejo sincero esses dias mesmo você colocou, né? Deus me ajuda a ficar em casa, trabalhar mais perto das crianças, e depois com todas as crianças em cima tentando trabalhar, me identifico total. E é muito gostoso ver o que Deus tem feito a partir desse seu desejo sincero, de colocar aquilo que Ele te deu para honra e glória dele. Que esse seja sempre o nosso chamado e nosso propósito maior. Obrigada mais uma vez e
Estamos à Tamo disposição. junto. Vamos marcar uma próxima, o jogo de volta aí, com Isso certeza. aí. Fechado. Tá bom? Obrigada, gente, por todo mundo que esteve aqui, quem está ouvindo depois. Vamos que vamos. Valeu. Um Tchau, beijo. tchau, gente. Boa semana, bom final fim de semana para todo e bom mundo. dia.